Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e hoje nós iniciamos a segunda carta de Paulo a Timóteo. É interessante nós fazermos algumas comparações com a primeira carta a Timóteo. Nós concluímos ontem e vimos que é uma carta, a primeira carta de Timóteo foi uma carta bem prática, o apóstolo Paulo encorajando, exortando Timóteo como pastorear a igreja. Timóteo era um jovem pastor, estava pastoreando a igreja em Éfeso e o apóstolo Paulo estava ensinando, aconselhando, exortando Timóteo a permanecer nessa doutrina, falando como ele deveria lidar com todas as coisas na igreja local. Já nessa segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo enfatiza mais a questão da vida correta diante de Deus. Não apenas enquanto na primeira carta ele dá ênfase à doutrina correta, essa doutrina do evangelho, aqui na segunda carta ele dá ênfase a uma vida correta. Na primeira carta a Timóteo, ele zela pelo ensino, ele pede para Timóteo se afastar daqueles que têm uma falsa doutrina, um falso ensinamento, pede para Timóteo permanecer nessa doutrina. E aqui, na segunda carta a Timóteo, ele enfatiza para que Timóteo cuidasse do seu testemunho, ou seja, mantivesse a sua vida correta diante de Deus. E é interessante porque na primeira carta o apóstolo Paulo havia sido liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma. Provavelmente ele estava numa viagem, na quarta viagem missionária. Nós encontramos esses dados históricos, não encontramos esses dados em Atos, porque Atos foi escrito antes de Paulo ser solto da sua primeira prisão em Roma. Então nós temos esses dados conforme a história nos relata, né? Historiadores cristãos relatam que depois da sua primeira prisão em Roma, Paulo foi solto, fez uma quarta viagem missionária e durante essa quarta viagem ele escreveu a primeira carta a Timóteo, provavelmente próximo ali do ano 64 depois de Cristo. Já essa segunda carta, que nós iniciaremos hoje, foi escrita provavelmente 2 anos depois, no ano 66, mais ou menos, depois de Cristo, e Paulo estava preso novamente, e foi a prisão que levou à morte, depois levou à morte do apóstolo Paulo, que foi quando ele foi preso no reinado de Nero, uma das piores perseguições que a igreja já sofreu diante desse imperador, do imperador Nero. Então, pensando nesse contexto, com certeza a igreja estava vivendo um momento de grande perseguição. E Éfeso, que era a cidade onde Timóteo pastoreava, era uma grande cidade no Império Romano e com certeza a perseguição contra os cristãos ali em Éfeso estava grande, estava complicado de viver o cristianismo ali naquela cidade. E o apóstolo Paulo, que foi quem fundamentou todo o ensino ali em Éfeso, nós já vimos que o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso por 3 anos, deixou Timóteo pastoreando ali, mas agora o apóstolo Paulo estava preso como um criminoso. Ele vai falar, nós veremos aqui, né? Ele vai dizer assim: eu agora estou sendo derramado como oferta de bebida, porque ele é nessa carta que ele vai dizer assim: eu já combati o bom combate. Ou seja, ele entendeu que o tempo dele aqui na terra tinha acabado, que aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele tinha feito. Isso nós veremos nos capítulos posteriores. Então é uma carta que demonstra um período bem difícil em que a igreja estava vivendo, uma perseguição terrível. E aí é interessante nós analisarmos esse contexto, porque aí nós percebemos que é durante as perseguições, que é nos momentos difíceis que se manifesta o que? O caráter das pessoas. Tanto que, como eu já mencionei, na primeira carta a Timóteo, a ênfase é a respeito do ensino, da doutrina correta. Já nessa segunda carta,
o apóstolo Paulo vai falar sobre pessoas que acabaram abandonando ele, provavelmente porque tiveram medo. Paulo estava preso. O imperador Nero era terrível. Se nós estudarmos na parte histórica, nós veremos coisas abomináveis que ele fez com os cristãos. Então era uma perseguição severa. Provavelmente essas pessoas tinham medo de se declararem cristãs e acabavam o que? Abandonando o apóstolo Paulo. Deixa ele lá, tá preso, deixa ele preso. Basicamente isso. E aí são nesses momentos de grande perseguição é que se demonstra o caráter das pessoas. E é essa a ênfase que o apóstolo Paulo dá nessa segunda carta a Timóteo. Tanto que quando nós vemos na primeira carta, ele faz uma relação lá no capítulo 3 de características e qualificações que os bispos e os diáconos precisavam ter. Já aqui, na segunda carta a Timóteo, ele vai falar, nós veremos isso amanhã no capítulo 2, ele vai falar assim, olha, transmita essa mensagem para homens fiéis, homens que sejam capazes de ensinar a outros, ou seja, não importa se eles são diáconos, se eles são presbíteros, se eles são bispos, o que importa é que eles sejam fiéis. Por quê? Porque provavelmente muitos daqueles que eram presbíteros, que eram diáconos, que eram pastores, estavam com medo. Tanto que é exatamente nessa carta que o apóstolo Paulo dá um encorajamento para Timóteo, porque a perseguição estava severa. Timóteo provavelmente também estava com medo. E aí o que o apóstolo Paulo fala? É o que nós vamos ler aqui. E eu quero ler esse texto com você. Está escrito, eu quero ler com você do versículo 3 até o versículo 10. Está escrito assim: Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amados, provavelmente Timóteo estava com medo. Ele era pastor em Éfeso, ele ainda era jovem, comparado com Paulo, ele ainda era jovem na sua caminhada, e com certeza ele estava com medo, uma perseguição terrível contra os cristãos. O apóstolo Paulo estava preso. Nós veremos ali no versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar assim para ele: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, ou seja, aqueles que estavam sempre lado a lado com Paulo começaram a fugir. Por quê? Porque eles estavam com medo. A igreja estava sendo perseguida severamente. E aí o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro da sua fé não fingida. Eu lembro de você, do amor que você tem ao Evangelho. Eu lembro da dedicação que você tem ao Evangelho. E eu, por causa disso, Timóteo, eu quero lembrá-lo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há sobre você. Não tenha medo.
Não seja covarde, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do evangelho, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, só porque eu estou preso por causa do evangelho. Não se envergonhe de mim. Amados, é nesse momento de severa perseguição que o apóstolo Paulo dá um encorajamento para Timóteo, para que ele se mantivesse firme e fiel à palavra de Deus. E aí ele escreve essas palavras nos versículos 9 e 10, dizendo assim: Ei, Timóteo, é o poder de Deus que nos salvou, que nos chamou para uma santa vocação. É como se ele estivesse dizendo assim: não tenha medo da morte, sabe por quê? Porque Cristo Jesus tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Timóteo, se você for morto por causa de servir a Cristo Jesus, não tenha medo. Porque o Senhor Jesus tornou inoperante a morte não tem mais poder sobre nós, ainda que o nosso corpo físico morra. Nós somos em Cristo Jesus imortais. Por quê? Porque o Senhor tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A morte não tem mais poder sobre você, Timóteo. Seja corajoso, Timóteo. Não tema as perseguições. Avante, avance no poder de Deus. E ainda que você morra, você permanece vivo, porque é só o seu corpo físico que vai morrer. Amados, nós podemos trazer isso para nós. Muitas vezes nós temos medo da perseguição. Mas é quando vem a perseguição é que se manifesta o caráter de um verdadeiro cristão. É quando somos perseguidos é que nós podemos demonstrar que de fato servimos a Cristo, que de fato amamos ao Senhor e que de fato entendemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é sobre essa vida terrena aqui, porque o mundo como nós vemos hoje se desfará. A Bíblia fala que será enrolado como se enrola roupas. Vai se desfazer como roupas se desfazem. Amados, esse mundo vai acabar. A nossa vida, a nossa genuína vida não está nesse mundo aqui. Nós somos peregrinos aqui, precisamos compreender isso. E essa mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo é a mensagem de Deus para nós hoje. Nós não podemos temer a perseguição. Nós não devemos temer a perseguição. Pelo contrário, nós temos que ter viva a chama do dom de Deus que Ele derramou sobre nós. E devemos permanecer em ousadia. Porque ainda que o nosso corpo físico morra, nós jamais morreremos. Olha que verdade essa do versículo 10, amados. Jesus Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em Cristo Jesus, nós não enfrentaremos a morte. Quando falo não enfrentaremos a morte, é a morte eterna. O nosso corpo pode morrer, mas a nossa alma está viva para sempre em Cristo Jesus. É o que a palavra nos garante. É o que nós acabamos de ler. Então eu encorajo você a permanecer firme, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E por meio desse espírito nós podemos viver e podemos avançar, ainda que sejamos perseguidos, ainda que o nosso corpo físico morra, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós fomos vivificados e recebemos a vida eterna. A vida eterna. A palavra de Deus para nós é o que está escrito ali no versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim. Amados, o apóstolo Paulo ensinou Timóteo e a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos o quê? Reter
com fé e amor em Cristo Jesus. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Quando nós lemos nas cartas do Apocalipse, quando nós vemos a carta para a igreja de Filadélfia, que é uma carta que não tem correção, é uma carta falando que é uma igreja que é perseguida, mas que permaneceu fiel. É interessante porque lá em Apocalipse 3:11, Jesus Cristo fala para essa igreja e ele diz assim: olha, eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa é a mesma palavra que está aqui. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo dessa doutrina, ou seja, o modelo de vida que o Evangelho transmitiu a nós. Que eu e você possamos reter a verdade de Deus em nosso coração e vivermos essa verdade. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento. Muito obrigada porque em ti nós somos vivificados. Obrigada por essa verdade, Pai. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Obrigada, Senhor. Em ti nós somos vivificados eternamente. Obrigada por isso. Eu oro para que os meus irmãos compreendam a plenitude dessa verdade e vivam em ousadia e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.